Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Estamos eu estou muito agradecido a Deus por estar uma vez mais aqui em esta casa, sendo ministrado por esse grupo de ministros que estava aqui adelante. Que dança mais hermosa, que hermosa, não? Que dança, uma entrega. Eu estou muito agradecido a Deus por nosso ministério de dança, porque eu miro que cada vez que passa, cada dia que passa, está esmerando muito mais para fazer o melhor para Deus. E quando eles esmeram, quem ganha é a igreja, porque nossa alabança que é hermosa, o grupo de alabança, os cantores, os tocadores, cada um fazendo o melhor que pode para agradar a Deus. E com isso estamos sendo ministrados por um grupo de alabança completo, com dança, com hinos de louvor a Deus. E nós outros temos que ser o quê? Agradecidos. Que a igreja seja sempre agradecidos por lo que temos aqui. Não importa se é miércoles, não importa se é domingo, temos o melhor aqui para o louvor e para a glória de Deus. Melhor é bueno fazer os cartazes, trazer e poner, mas melhor que os cartazes é trazer um visitante para escutar a palavra. Amém? Haz os cartazes e traz e põe por aí uma mensagem para que nós outros possamos desenvolver e acordar que somos servos de Deus. Mas muito melhor do que os cartazes é poner um trabalho aí, que não é muito fácil. E nos dias de hoje, trazer visitantes na igreja não é muito fácil. Mas que os irmãos possam esmerar, poner seu esforço, orar, se não orou todavia, de hoje hasta viernes, orar, poner uma família em seu coração e falar: eu vou trazer esta família para a igreja viernes. E que traemos famílias, que traemos pessoas para ver o culto de viernes, o culto de sábado, e quem sabe escutar as ensinanças de la oração, venir para orar sábado temprano e venir para as ensinanças de sábado temprano e também para o serviço de sábado à noite. Vamos ter, como Juan está falando, ele está emocionado. Juan está emocionado. Ultimamente, eu não sei os teres, mas eu tenho mirado um câmbio muito grande em essa família, quando hablo com eles, quando vejo eles orando allá na igreja, em la sala de oração, quando vejo Juan ministrando por aqui, quando miro para a irmã Verônica, Cíntia, eu sei. Eu estou mirando para os temas, eu sei que é a irmã Verônica. Verônica 1, Verônica 2. Então, quando mira a sorrisa da irmã Verônica, a forma que você está orando, buscando a Deus, eu sei que Deus está fazendo uma obra. Não fazendo, porque esta obra Deus já hizo há muito tempo, mas Ele está completando uma melhor obra em esta família. E que todos nós outros possamos ser entregados e deixar Deus trabalhar em nossas vidas e deixar que a palavra de Deus penetre em nossos corações e que nós outros nos ponemos à disposição para que Deus possa nos cambiar através de sua palavra. Eu estou também, assim como você, eu estou também muito contente
E sei que esse final de semana, algo grande vai passar. Porque esta é a minha expectativa. E deveria ser a expectativa de todos nós outros. Estou agradecido a Deus porque os irmãos que estavam viajando, a família maior de nossa igreja, irmão Efraim, irmã Marisol, com todos os filhos, aí está de volta, já ocupando o espaço deles. Eu sei que vocês estranham, não? Quando está allá, estranha de estar aqui dançando. E já volveram, e já ocuparam o espaço aqui, todos eles, todos, dançando, e dançando bonito, para o louvor e para a glória de Deus. Próximo domingo, a irmã Angélica já está feliz aí também. Próximo domingo chega a Luz e Kenneth. Luz e Kenneth está chegando no próximo domingo. Estranhamos, de uma certa forma, estranhamos essas pessoas que saem. Próximo verão, irmã Pascoal, mas a irmã Ivone também já está de volta. E todos estão envolvendo. José e Natália também. Eu penso que volve esse final de semana também, em nome de Jesus. E todos estão envolvendo bem, descansados. Todos nós outros temos direito de uma vacação. Todos têm direito de vacação. E todos estão envolvendo bem. E somos agradecidos a Deus. O dia que Kevin for viajar, eu vou estranhar você, Kevin. Eu vou te estranhar muito. Kevin é muchacho diferente, como todos esses muchachitos que aqui estão, diferentes. E sendo criado no temor e em la graça de Deus, esta próxima geração será uma bendição. Se Cristo não venir este ano, porque está cercando demasiado, se Cristo não venir e eles crescer, vai ser a próxima geração, esta turma aí, a próxima geração da Igreja Manancial de Bendições, e eu creio que vai ser uma bendição muito grande, para o mundo ter. Estamos fazendo filhos bem preparados para o mundo. Nossos filhos não dão trabalho para a polícia, nossos filhos não dão trabalho para as autoridades. Ao contrário, nossos filhos estão vindo a ser autoridades em nosso país, em um país que não deveria ser nosso, mas venimos para cá e aqui criamos nossas famílias e não orbitamos de Deus e criamos eles em temor de Deus. E eu miro eles crescendo, indo para a universidade e sendo uma pedra muito importante para esta geração nova de americanos. Pedra muito importante. Eu sou agradecido a Deus porque meus filhos, eles cooperam para o bem-estar dos Estados Unidos. Meus filhos, criados em temor de Deus, todos frequentando escola, estudados, fazendo buenos profissionais, é os que está fazendo diferença em Estados Unidos de América. E eu espero que essa juventude que aqui está, também, os padres possam puxar esses que aí está, Simonzito, César, nunca desanima. Aí está Lili, aí está a pasta é Lisete, tá bem? Para quem não sabe.
Aí está Lisete também. São jovens que não desanimaram, estão estudando, se preparando para ser preparadoras de outros que estão vindo. Maestras, são servas de Deus e certamente vai fazer muita diferença em este mundo que estamos vivendo em Estados Unidos. Sua mamá, irmã Janet, maestra, a Ana Hernandes, maestra. Estamos cheios de maestras em esta igreja. E tudo isso nós outros podemos levantar nossa mão direita. Por que nossa mão direita, pastor? Porque à la direita do Padre está Deus, está Jesus. A mão direita é onde que a Bíblia habla. Um tanto cai à esquerda, outro tanto cai à direita. Mas aqueles que estão à direita nunca será tocado por el diabo. Então, que nós outros levantamos nossa mão direita também e agradecemos por la obra que Deus está fazendo em essa generação de jovens aqui em esta igreja. Eu espero um dia ir em los consultórios, em los escritórios, nas oficinas de direito, de advocacia, que aqui tem advogados, aqui tem dentistas, aqui tem muito para oferecer para essa sociedade americana. E aqui estamos aí, esperando um dia visitar a Camila, a Keila. Um dia eu vou ir na oficina de vocês, visitar vocês. Eu espero, eu vou visitar quando vocês se terminar suas universidades e venir a ser alguém importante. Espero que de aqui hasta allá não olvida de mim. E quando eu chegar, e a secretária de vocês falar, tem um homem aqui, um verrito, falando que é seu pastor. E que vocês salem afora e abram. Deixa eu dar um abraço em meu pastor. E que Deus não esteja olvidado por vocês. Quando vocês estiverem em suas oficinas, em la sala de cirurgia, allá de la hija de Abigail, que vai ser uma cirurgiã, ela já falou que vai ser uma cirurgiã. E quando habla, quando nós outros hablamos, Valéria, quando nós outros hablamos, é porque nós outros temos disposição para ir por aquilo que nós outros queremos, porque a oportunidade Deus está dando, o tempo bueno Deus está dando, seus padres têm condição, suas igrejas apoia, puxa vocês e ora por vocês. Portanto, padres, se benéficos para seus filhos, ajuda eles a ir para a universidade. Ajuda eles a servir, para que o mundo possa ver que aqui em Manantial de Bendições não tem um punho de pobres desinformados, mas que tem um punho que já foi pobre, mas uma vez que aceitamos a Cristo, nos tornamos ricos por la graça de Deus. E com esta riqueza da graça de Deus, estamos ensinando nossos filhos a ir mais alto, a buscar coisas melhores para a vida de eles e também para nós outros. Porque quando o sócio tem luz para manejar seu carro e ele todavia não está bajo a bendição, luz é a bendição para ele. Os ninhos são as bendições. Então, se todos nós outros levamos vantagem, quando criamos nossos filhos, ensinamos a eles estar bajo a graça de Deus. Pastor, você habla demais, é necessário, um pastor tem que falar, irmão. Eu hablo domingo, eu hablo miércoles, eu hablo o dia que eu penso que tenho que hablar. São essas hablas que incentivam as pessoas
a seguir adelante. Essas hablas que trazem a memória de los padres, que eles são responsáveis por seus filhos, para criar esses filhos. Ayer a coisa mais bonita. Como é o nome del maior? Sebastião, por favor, venha aqui orar para eu começar a predicar. Venga orar. Sube aí. Isto é porque está sendo ensinados. Se não for ensinado, não teria esta boa vontade. Ora por el pastor que vou predicar a palavra agora, por favor. E ora para que a igreja. You pray for the pastor who's going to preach the word right now. And pray for the church so they can take this word in them heart tonight. Please, cierra los ojos. Ponemos de pé, hermano. E vamos orar. Thank you, God, for another day, Lord. Thank you for Pastor being here, Lord. Thank you for everything that you've done for us, Lord. Thank you for putting food on the table, Lord. Thank you for the church that's being here, Lord. And thank you for all this life, Lord, that you gave us, Lord. And thank you for you blessing us with everything, Lord. Thank you for everything you do for us, Lord. In the name of Jesus, amen. Thank you. Amen. Está bem ou não? Aí você pensa, mas é porque ele é o maior, pastor. Por isso, como é o nome do chiquito? Ezequiel, venga orar. O pastor vai predicar a hora e quero a bendição de vocês para orar por mim. É porque são ensinados, irmãos. Ou você pensa que vai aprendendo sem ter alguém para ensinar. Se você quer que seus filhos cresçam em graça e conhecimento, ensina como fazer e eles vão aprender. Ora, pastor gonna preach right now, and you're gonna pray so God can use me to give the word to the church tonight. Thank you, God, for that, therefore, therefore, stand, therefore, left, therefore, God, church, practice, self as a prayer, have to do for. To do, no, amen. Thank you very much. Isso é bendição. E não é cultito de 3 pessoas. Ele está vindo adelante de uma igreja, subindo em el púlpito da igreja, sem vergonha nenhuma, e expressando aquilo que está aprendendo todos os dias em casa, com seus padres, com os que ensinam, com seus ensinadores. Amém? Isso é para vocês mirar. Se ensina, sim, eles aprendem. Isaías, venga orar por mim, por favor. Isaías, ora por ele, pastor, que vai predicar a palavra, e ora por esta igreja também, para que eles possam levar a palavra em seus corações e ser cambiados, em nome de Jesus. E aproveite e ora por el congresso de homens que vamos ter neste final de semana. Dios, gracias por este día, Señor, que nos diste, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por mi vida, Señor, por la vida de mi familia, Señor, que están aquí, Señor, y que cuidas a esta iglesia, Señor, que nada nos pasa mal, Señor, y que cuidas al pastor también, Señor, que quitas todo mal de él, Señor, y que yo quiero que tú cuidas al congreso, Señor, que pasa bueno, Señor, que nada malo pasa, Señor. Gracias por la comida, Señor, que nos diste, Señor, y gracias por un lugar para vivir, Señor, y donde dormir, Señor, y que cuidas a todos que están aquí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém. Muitas graças. Thank you.
Pastor, já são 8h22. Você vai predicar ou não vai? Para quem está preocupado com o horário, ou se eu vou predicar ou não, o problema é meu. Eu orei a Deus e falei com Deus para me usar esta noite. E eu estou deixando Deus me usar. Porque aquilo que é bueno tem que ser mostrado. E se tem algo bueno aqui neste lugar, é ver esses ninhos crescendo em graça e conhecimento. E que os padres desses ninhos, possam ser agradecidos e ter vergonha na cara, quando por qualquer cosita está peleando um com o outro, por qualquer cosita. Aí aprender a falar, não, Deus está fazendo coisas tão grandes em nosso meio. Nós outros temos é que nos unir e ser agradecidos, não estar peleando e caindo maldição para dentro de nossa casa. Está entendendo isso ou não? Que nós outros, irmãos, possamos abrir nossos olhos e ver a graça de Deus aqui dentro desse lugar. Porque só por la graça de Deus é que essas coisas passam aqui. Tranquilamente, tranquilo, com o coração tranquilo. Eu posso chamar qualquer um desses ninhos que aqui está, dessas ninhas que aqui está, essas adolescentes, para vir aqui. E eles vão vir. Vai orar, vai dar testemunho. Pastor, para que você está fazendo isso? Para te provar, para te provar, para te provar que quando nós outros ensinamos, os chiquitos vai crescendo, os adolescentes vai crescendo em graça e conhecimento de Deus. Isso aqui não é zabla de pastor. Irmãos, vamos... Não é zabla de pastor. Isso aqui é verdade. Porque a verdade cambia. O país que cambiou, que não tem mais ladrões, não tem mais drug dealer, não tem mais... Qual é o nome desse país? Eu olvidei o nome do país. El Salvador? Quem falou? Ok, El Salvador. Esse presidente hoje falou assim, ó. Eu quero que lê a Bíblia e ora antes de todas as classes em las escolas de El Salvador. Porque a única coisa que pode cambiar vidas é a palavra de Deus. Ele falou hoje isto. E eu estava aí e eu fiz o plim em meu celular e eu abri, era ele falando isto. Eu quero que lê Bíblia e ora com os ninhos em las escolas, todos os dias antes de las classes começar, que a única coisa que pode fazer nosso país melhor é começar umas classes com a presença de Deus, porque a única coisa que pode cambiar vidas é a palavra de Deus. E todos nós outros aqui sabemos disto. Eu fui cambiado por ele poder desta palavra. Certamente todos os teres que aqui está. Se não foi cambiado, falta de vergonha. Ah, pastor, eu todavia, eu sigo aí. É porque você não tem vergonha. Porque quando ponemos em la presença de Deus e falamos, Deus, usa-me, cambia-me, eu quero ser diferente, cambia minha esposa, cambia minha família, eu quero, é falta de vergonha, porque quando nós outros investimos em la obra de Deus, em la casa de Deus, em nossas vidas, e temos esse projeto de crescer em graça e conhecimento e ser melhor para o mundo onde vivemos hoje, sim, não há dúvida que a palavra cambia. A palavra cambia. Me cambiou, irmãos. Me cambiou. E cambiou bunch of people over here, too. Muita gente aqui está cambiada. E eu estou mirando o Juanito melhor. É por la palavra.
Não é porque Juanito é guapo, tem barba. Não, porque ele é barbudo, pastor. As pessoas barbudas são umas hombres que não têm barba. É mentira. Gero é tanto homem como você. Então não é barba, não é falta de barba, não é nada disso. É quando uno faz um propósito delante de Deus e falar, eu quero servir a Deus. E quando nós outros falamos e damos o primeiro passo, o Espírito Santo nos ajuda. Não é fácil. I know it's not easy for you. But quando queremos, fazemos. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Amém? Agora eu vou predicar. Que? Hablei martes. Allá. Eu hablei, hermanos, que viernes. O pastor Biltemila me chamou e falou, pastor, tem um cantor aí em Atlanta. Ele canta e predica. Chama ele um dia aí para ir visitar, para você conhecer o trabalho dele. E na mesma hora que passou no telefone, meu coração moveu de chamá-lo. E eu chamei e falei, ei, o que está fazendo esse final de semana? Já tenho na igreja para predicar sábado. E viernes? Viernes não. Então, 3h30, venha para cá e volte para predicar aí. Então, quero conhecer seu trabalho. E ele falou, eu vou, pastor, com muito gosto. E ela melhor, quando ele chegar aqui, damos uma frijolada para ele. Ele toma gosto e queda sábado também, entende? Se for bueno, não? Tem bueno em aquilo que há. Então, temos ele, canta em português. Ele, pastor, não sei falar espanhol. Eu falei, não problema. Aqui tem muitos, quase todos aqui falam espanhol e português. Podemos pegar Gero para traduzir, que vai traduzir bem para você. Então, qualquer um aqui traduz para você. Joe traduz, Juanito, Dave. E ele vai venir. Ele diz, não, pastor, então vou estar aí às 3h. Que hora que é serviço? O serviço é 6. Cora de pastor Aderi, quando venia para as classes, nos primeiros dias chegava na hora, depois de três vezes que veniu, começou não mais 7, era 8 que ele estava chegando. E eu fui falar com ele peleou comigo. A hora de eu estou fazendo é assim. Que horas que ele culto, pastor? Às 6. Aí se ele chegou, mas não é 6. Não, irmão, é 7h30, 6 é para você começar a orar. Então você vai estar aí às 3 para passar minhas músicas aí, para ver. Tá bem. Pode venir a hora que quiser, que aqui estamos. Abre suas Bíblias em 1 Juan. 1 Juan capítulo 1. Pastor, que hora você termina de predicar? Por favor, arrodilhe aí e pergunta para o cielo, porque eu vou ser guiado por el Espírito de Deus agora. Amém? 1 Juan capítulo 1, de aberto, e eu já comecei a predicar, Lucas. Irmãos, nos tempos de Noé, nos tempos de Noé, aqui está com nós outros hoje, visitando nossa igreja, você já sabe, é Hugo, está aí. Eu mirei assim, meus olhos, grampeou os olhos de Hugo, e quedamos felizes, Hugo, por você estar aqui. A única que você não está sendo fiel em aquele propósito, quando você tomou a decisão, mas todavia há tempo. Deus quer fazer algo diferente em sua vida. Não queda rogando com Deus, porque com Deus não se roga. Não roga com Deus. Nos tempos de Noé, quando o povo estava rebelde, o povo não queria saber de Deus.
O pueblo não queria saber da palavra de Deus. A única família que buscava a Deus em aquele tempo era Noé e seus filhos, sua esposa, suas noras. E Deus, então, harto da desobediência, da falta de sencillez daquele povo, não buscar a Deus, Deus dá uma ordem, constrói uma arca. E aí você vai pôr animais e vai pôr os outros animais também. Aqueles que deveriam ser racional, aqueles que aceitaram, aqueles que veniram, escuchar a palavra, escuchar o grito que algo vai passar, aceita a Cristo antes que seja tarde demasiado. E eles começam a construir a arca, Noé começa a construir a arca e predicar a palavra, e o povo da cidade, o povo das províncias passava e a palavra estava chamando: acepta, venga. E eles simplesmente deshaziam da chamada de Deus para a vida de eles. Quando chegou em el tempo que a arca quedou lista, o que passou? Passou que Deus cumpriu com sua palavra. Choveu 40 dias e 40 noites. E eles foram todos mortos, ahogados. Mas junto com eles que morreram ahogados, também morreram muitos animais. Muitas espécies de animais foram extintas da face da terra. Muitas espécies que tinham sido criadas para alimentar outros animais foram extintas da face da terra. Então, ali foi extinto aquele povo rebelde, aquele povo que não queria saber de Deus, mas a fauna perdeu muito também, porque se perdeu muitas plantas que não nasceram mais, morreram e não nasceram mais. Muitos animais que morreram e não veniram mais. Mas temos suficiente todavia. E hoje nós outros miramos animais sendo extintos e eles quedando, buscando as fósseis de animais que um dia já existiram e que não existem mais. Cavando, buscando coisas que já existiram, mas que hoje não existem mais. Em aquele tempo, se perderam muita coisa, junto com aquela geração terrível que não quis saber de Deus. Mas a Bíblia habla. Em los 4 evangelhos se habla, no livro de João principalmente, que quando Cristo volver por sua igreja, quando Cristo volver por sua igreja, tudo que se perdeu allá vai ser tudo restaurado. Todos os animais extintos vai volver a ter vida de novo. Toda a fauna extinta vai volver a ter vida de novo. Isto é palavra de Deus. Porque, irmãos, hoje os homens estão culpando que a falta de oxigênio é porque as vacas estão fazendo muito popô, não sei o que. Eles não sabem de nada. A ciência, imagina se isto for a verdade, irmãos. A ciência habla muita tonteria.
Muita tonteria. E quando nós outros não conhecemos a palavra de Deus, nós outros vamos por lo que os cientistas falam, mas hasta eles mesmos não sabem o que estão falando. Derramos. Porque eles têm que falar alguma coisa. São cientistas. Têm que dar conta do tanto de anos que estudaram. Têm que falar algo. Mas uma coisa que eu quero satisfeito, muitos de eles não creia em la existência de Deus. Muitos de eles, dos científicos, não creiam na existência de um ser maior, que criou tudo isso, tudo, e tem domínio e controle de tudo. Eles não creiam. Mas uma das últimas descobertas por la ciência, uma das últimas descobertas por os científicos, é que eles pensavam que homens veniam del mono e que andava predicando essas tonterias. E estudando o DNA, ADN, estudando o ADN da humanidade, eles descobriram um genes em lo ADN da humanidade que é comum em todos nós outros. Descobriram algo em la sangre de la humanidade que é comum em mim, é comum em você, é comum em los mexicanos, é comum em los japoneses, é comum. O mesmo gênero está em toda a humanidade. E descobriram também que todo el ser que respira, que tem sangue, o mesmo genes que está em minha vida, está também na vida dos animais. E que isso quer comprovar ou dizer, pastor? Que só há um dador de vida. Se o gato tem vida, é porque Deus pôs sua própria vida no gato. Se eu tenho vida, é porque Deus pôs sua vida em mim. Todos nós outros temos o ADN de Deus. Por isto que o mundo tem a necessidade de buscar a Deus. Mas o diabo está venindo, está enganando e ponendo coisas para distrair a humanidade, para que eles não busquem a Deus. Queda distraído com coisas e não busca a Deus. Mas todo homem, toda mulher, quando não temos Deus, temos um vazio que empeça aqui na boca e termina aqui no umbigo. Um vazio adentro de nós outros. Eu tenho certeza que todos vocês já sentiram um vazio. Algum dia vocês sentiram, uau, que dia malo hoje. Estou sentindo um vazio, parece que estou empty, parece que não tenho nada, um vazio. E esse vazio é a falta de Deus. Todos os humanos têm esse vazio. Agora, você falou todos, pastor, todos menos os servos de Deus. Todos menos os servos de Deus. Porque o vazio da alma, o vazio de nossa alma, é esse vazio em nosso interior.
E quando somos servos de Deus, estamos na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus, nossa alma é alimentada de quem? De Deus. Alimentada da palavra de Deus. E quando somos alimentados pela palavra de Deus, não importa a circunstância que estamos vivendo, não importa o que estamos passando em nossas vidas, nós outros sempre nos sentimos llenos da graça de Deus. Sentimos sempre lleno. É o porquê nós outros, a uno, em meu caso, operado 1 mês de operação, nada me traz tristeza em minha vida. Estou sempre feliz, porque a graça de Deus, a Bíblia hablou para Pablo e habla para mim também, e deve hablar para vocês. Su graça me basta. Su graça me basta. Se você está sentindo algum vazio em sua vida, se você está sentindo medo de algo, temor, tenho medo, é por falta de palavra em sua alma, falta de conhecimento de Deus, falta de llenar de palavra de Deus. Porque um servo de Deus não tem temor de nada, não sente vazio para nada. E tudo que passamos, nós outros ponemos em la conta de Deus. Tudo que passamos problemas, Senhor, ó, este é tuyo, não é meu, porque eu vou descansar em ti. Ponemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ponga sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós outros. Portanto, cristiano que anda ansioso, cristiano que anda vazio, cristiano que anda com medo de alguma coisa, buscando ansiedade, falta de palavra de Deus, falta de estar na casa de Deus, falta de comer alimento para a alma, porque o vazio não é o estômago, porque o estômago, nosso estômago, sim reclama de vazio, como a hora o meu está reclamando. Porque Cíntia me deu apenas umas frutas antes de sair de casa. Vou te dar umas frutitas, a hora você come aí, hasta chegar para de fazer sua comida, tá bem? Eu falei, tá bem, meu estômago está sentindo vazio. Este vazio é de comida, é de taco, é de rib, barbecue rib. Agora, o vazio da alma, irmão, nós outros sentimos de acá hasta acá. E não é coisa que llena com coisas físicas, é a alma sentindo a falta de Deus. Porque nossa alma comunica com Deus através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Wake up and smell the coffee. Para que nós outros possamos viver uma vida plena. A Bíblia habla assim no livro de Juan, capítulo 10. Em el mundo estava, e el mundo por ele foi hecho. Todos têm a Bíblia? Juan. 1 dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. La águila de la Bíblia. Todos têm? Juan 1:10. Juan 1:9. Aquela luz verdadeira que alumbra a todo homem venia a este mundo. Agora ele 10. Em el mundo estava, e el mundo por ele foi hecho, pero el mundo não
lhe reconheceu, não lhe conheceu. A los suyos vino, e los suyos não lhe receberam. Mas a todos os que lhes receberam, a luz que creem em seu nome, lhes deu poder, potestade de ser hechos o quê? Hijos de Deus. Los quais não são engendrados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, sino de Deus. E aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós outros. E vimos sua glória. Glória como del unigênito del Padre, lleno de gracia e de verdade. Lleno de quê? De graça e de verdade. Juan deu testemunho de ele e clamou dizendo: este és de quem eu dizia, és antes de mim. Ele que vem depois de mim, és antes de mim, porque era primeiro que eu. Porque de sua plenitude tomamos todos, e graça sobre graça. Pois a lei, por meio de Moisés, foi dada, pero la gracia e la verdade, la gracia e la palavra, veniram por meio de Jesus Cristo. A Deus nada lhe viu jamais. El unigênito Hijo que está em el seno del Padre, Ele ha dado a conhecer a Deus. Eu e el Padre somos uno. Senhor, tu palavra é leída, habla com denuedo em nossos corações. Ele estava em el mundo, mas aqueles para quem ele veio, não receberam a ele. E para quem ele veio, pastor? Ele veio para os israelitas, para os judeus. Porque o primeiro povo escolhido por Deus foi os judeus, os israelitas. Aqueles que foram escolhidos por Deus e que era para ter aprendido sobre Deus, ter uma vida responsável com Deus, para que eles pudessem levar a palavra de Deus, as ensinanças de Deus para os outros países, para as outras pessoas. Um povo escolhido para aprender de Deus, viver com Deus, como todo o Antigo Testamento, tudo que se habla no Antigo Testamento, as batalhas do Antigo Testamento, as ensinanças do Antigo Testamento, as aparições de Deus em el Antigo Testamento, as profecias sobre Deus para o Antigo Testamento, tudo era para os judeus. Para quê, pastor? Porque a intenção de Deus era se dar a conhecer. A intenção de Deus era se dar a conhecer, era mostrar para os judeus quem era Ele. Era a primeira intenção de Deus. Assim como Abraão teve sua primeira experiência com Deus. Abraão mirava para o céu, mirava para as estrelas, mirava para o sol, para a luna. Em las madrugadas, mirava para o céu limpo, mirava para tudo aquilo muito lindo, muito hermoso. Mirava para as plantas, para tantas qualidades de animais. E ele falava, tem que ter alguém responsável por criar e por fazer tudo isto. Não era uma pessoa
de tudo ignorante. Era uma pessoa que não sabia quem era Deus, mas ele não tinha ignorância, porque adentro de ele algo falava mais forte. E assim somos nós outros. A ignorância criada em la humanidade é uma ignorância de não querer saber. Porque a uno que nós outros não sabemos muita coisa, há um palpite adentro de nós outros. Porque nos criou Deus. Nos criou Deus com uma alma que necessita de Ele. Nossa alma necessita de Deus. Necessita de alimentar de Deus. Necessitamos. Portanto, o que Deus ha posto dentro de nós outros, o Espírito de vida de Deus, está em nós outros. Há uno que não sabemos tudo, mas temos palpite. Não somos ignorantes de tudo, porque há algo dentro de nós outros que nos comunica e que nos habla que nós outros não estamos solos. Há alguém maior que criou cielo, terra e mar. Abraão não sabia, mas ele tinha esse palpite dentro dele. Portanto, quando Deus se apresentou para ele, ele creu. Deus falou e ele creu. Ele foi um dos primeiros a experimentar em la terra, a crer por escuchar, a ter fé por escuchar a voz de Deus. E nós outros, irmãos, em nos tempos que vivemos outros, viver em la ignorância sobre Deus é o ponto final da humanidade. Em no tempo de conhecimentos que há hoje, em no tempo onde a Bíblia está em todos os lugares, eu pelo menos deve ter umas 20 Bíblias dentro de minha casa. Quem não busca saber de Deus é a pessoa mais ignorante de la faz de la terra. Porque sem Deus não há vida. Sem Deus não há prosperidade. Sem Deus não há graça. Sem Deus, impossível nossa existência sem Deus. Pastor, e o mundo como está? O mundo está um caos. Por isso eu estou falando. O mundo está como está por falta de Deus. O mundo está como está por falta de Deus. A juventude está como está por falta de Deus. Porque nadie vive sem Deus. Agora os governos, como a Europa, França e alguns outros estados da Europa, está tentando poner limites na internet para jovens menos de 15 anos. Ponendo limites para que eles não quedem toda a noite na internet. Está ponendo limites allá em França, já é lei. Por quê? Esses países mais desenvolvidos, allá, eles já estão mirando uma coisa. Se eles não começarem a poner limites à hora, sabe o que vai passar? Esta próxima geração, irmão, quando nós outros morrer, é uma geração de perezosos, de gente que só sabe dormir, sem sabedoria, sem busca de Deus, uma geração que não tem nada para oferecer. Porque na vida, se nós outros não comer em horário correto, a comida correta, e não dormir mínimo 8 horas por dia, nós outros não prevalecemos. Somos enfermos. Se não dormir, não tomar água
e não comer, vai enfermar, vai para o hospital, vai morrer, porque essas 3 coisas é que mantém nossa saúde. Tomar muita água, dormir mínimo 8 horas por dia, mínimo, pelo menos 12 horas por dia, é o que os profissionais do sonho hablam, pelo menos 12 horas para quedar bem, mas mínimo 8 horas por dia. E o que está passando com essa juventude? Não está dormindo, porque durante o dia vai para a escola e queda dormida na escola, queda na banca da escola, assim, passa toda a classe, e essas muchachas dormem na escola, não aprendem nada. E sabe o quê? Quando chega em casa, sabe para quê? E por que eles estão dormindo na escola? Porque quando chega a noite, os padres não têm igreja para eles, ou os padres não preocupam em traí-los para a casa de Deus, não tem igreja. Sabe o que eles vão fazer? Internet. Desde a hora que chega em casa, hasta 3, 4, 5 ou hasta 7, na hora de sair para a escola, na internet. Não dorme e passa mirando tonterias na internet. E agora os governos estão descobrindo que se eles não ajudar os padres a fazer alguma coisa, essa geração é uma geração inútil. Inútil totalmente. Porque não cria nada. Põe eles para ir plantar. Põe eles para ir plantar nozes allá. Não serve para plantar nozes. A única coisa que essa geração está querendo é dar ricos sem trabalhar e sem fazer nada. É uma geração que está querendo ganhar dinheiro fazendo coisas aí, ganhando. O diabo está em el controle. A Bíblia habla, o diabo é o Deus desse século. E por isso, o matrimônio dessa juventude não prevalece. Não prevalece. Porque eles já têm em suas mentes, se caso não dá certo, eu separo e caso de novo. E portanto, aqueles que não têm Deus, as famílias que não têm Deus como base, no final dessa juventude, é casar, não ter matrimônio, não ter. Irmão, estou perdendo meu tempo de estar falando, porque nada está prestando atenção em essas coisas. Os países europeus já estão tentando ajudar. Tem 3 ou 4 países que já estão pondo limites em los filhos, hasta 14, 15 anos, para quedar com o telefone, hasta eu penso que é 10 ou 11 da noite, e depois a IA vai apagar os teléfonos hasta o dia amanhecer, pelo menos, para ver se essa juventude dorme, porque nada dorme, queda toda a noite na internet. Não dorme, vai para a escola, queda dormindo, não aprende nada e queda aí. Assim, ignorantes, jovens em tempos de sabedoria, em tempo de tanta coisa. A IA, inteligência artificial. Irmãos, hoje, os pastores da internet já não estão mais lendo Bíblia, já não está fazendo como eu parei hoje, à tarde, desde que horas, não sei que horas que parei, para ler a Bíblia e tentar trazer uma mensagem. Antes de ler, eu oro, busco de Deus, hablo para Deus quem vai estar aqui e hablo, me dá uma mensagem. Os pastores dessas igrejas por aí, a grande maioria deles, eles já não estão orando para predicar, já não estão lendo Bíblia, porque não necessitam mais. Eles chegam lá e hablam, quero uma mensagem sobre pelos brancos. Uma mensagem bíblica sobre pelos brancos. E aí
já dá uma mensagem lista. E eles só vêm aqui e quedam falando lo que Yah deu para eles. Em las iglesias, Yah é o centro em nos dias de hoje. Porque as pessoas já não estão mais utilizando suas inteligências que Deus nos deu para fazer as coisas. Quando as coisas se põem difíceis aqui, rápido se resolve com Yah. Eu espero que esta igreja não está utilizando Yah para fazer títulos de escola dominical ou para fazer qualquer outra coisa. Eu espero que esta igreja está fazendo as coisas como tem que ser hecho, usando nossa inteligência, aquilo que Deus nos deu, porque tudo isto é preparação para o anticristo. Tudo isto é preparação para o anticristo. E o anticristo, a Bíblia abre no livro de Tessalonicenses, que já está obrando em nosso meio, já está trabalhando em nosso meio. E eu vou predicar sobre isso talvez domingo, como que a Yah vai ajudar o anticristo a tomar o controle de tudo. A lo melhor domingo eu predico sobre isso, porque estava estudando esse assunto, estudando Apocalipse, comparando com a Yah e mirando que coisa mais horrível que é. E aqui ele abre Jesus. Em el mundo estava e o mundo por ele foi hecho, pero el mundo não conheceu. Os israelitas não receberam a ele como Hijo de Deus. Não quis saber. Mas todos os que receberam, a luz que crê em seu nome, lhes deu potestade, poder, ser hechos hijos de Deus. Os quais não são engendrados de sangue, nem de vontade de homens. Somos engendrados por fé. A todos aqueles que um dia creu que Jesus veio. João el Bautista veio primeiro. E anunciou que ele ia venir. E falou para o mundo que um agente do céu vendria para fazer um papel muito importante, que seria o papel de ser o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. E Cristo veio. Aí no livro de João está falando que ele, no princípio, ele era a palavra que Deus usou, porque ele foi o Criador, segundo o texto que leímos. A palavra que Deus usou para criar tudo e todos foi o próprio Verbo, foi o próprio Jesus Cristo. E ele veio para o mundo para poder ensinar o mundo sobre o reino do céu e sobre a salvação. Ele veio para isto, para falar sobre a salvação, porque já que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, agora a Bíblia habla que Deus é amor. Deus, através de Cristo, demonstra seu amor para com nós outros. Através de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer mostrar o amor para com nós outros e traindo o exemplo de o que é amor verdadeiro para nós outros que somos homens, para nós outros que temos uma esposa, para nós outros que somos padres. O que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro não é amor de palavra apenas, é um amor que atua, que faz. É um amor que habla, mas que resolve o problema também, que faz. Ele, através de João 3,16, aí nós outros miramos, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele falou que ia enviar seu filho, mas não mandou hasta hoje. É verdade? Não. Ele falou, vou enviar. Ama e prova seu amor para com nós outros, enviando seu filho para poder morrer, levar nossos pecados, pagar o preço por nós outros, levar nossos pecados sobre ele, e através de levar nossos pecados, nos
dá uma nova vida através de sua ressurreição. Por isso a Bíblia está falando, não é por sangue e não é por vontade humana, é por el amor de Deus, é por fé que Cristo morreu. E não foram todos que aceitaram sua morte para ser nossa morte. Alguns, os judeus não aceitaram, mas a todos aqueles que aceitaram, que se chama hoje a Igreja de Deus, mas não é a igreja de falsos profetas, a igreja que está utilizando o IA para predicar a palavra, é a igreja que tem a Bíblia como fé, como regra de fé e prática, a igreja que todavia os irmãos têm Bíblia aberta em suas mãos e têm o prazer de ler a Bíblia, têm o prazer de escutar um predicador predicar a palavra, sabendo que o que ele está predicando é por el poder que nos deu e por la unção do Espírito Santo de Deus, não por la IA, não por robôs, inteligências artificiais, porque são inteligências, irmãos, acumuladas. Tudo que se foi hecho no mundo, eles puseram em um lugar, e aí a IA traz solução para todos, baseado em la resposta que um dia você já deu para sua esposa ou para seus filhos. Isso é IA. A inteligência artificial existe. Juntou, guardou toda a resposta. Quem foi que foi pregado na cruz? Foi Cristo Jesus. Aí ele, guarda a resposta. Porque o dia que fazer a inteligência artificial, esta será a resposta. Então, irmãos, a inteligência artificial é sacada de nossas próprias respostas, de nossas próprias conclusões, que um dia nós outros tomamos. Eles guardam e fazem a inteligência artificial. Mas nosso Cristo, por amar o mundo de tal maneira, nosso Deus, Ele veio a dar a conhecer o Padre. Quem é este Padre que amou e falou que ama e não quedou apenas em la palavra? Ele accionou o verbo, ele accionou a Cristo, ele entregou seu próprio Filho, vai ter que ir, vai nascer de uma mulher, para ser homem como eles são homens, para poder entender o pensamento de eles, sentir como eles sentem. E aí, então, você vai levar o pecado de eles, através de sua morte. E o mundo não quis o receber. Por menos em Israel, eles preferiram dar soltura a um criminoso, a Barrabás. Solta Barrabás e prende a Jesus. E prenderam e mataram Jesus. Graças a Deus por isto, porque através da morte de Cristo é que nós outros temos vida e vida com abundância. Graças a Deus por isto, porque temos vida e temos vida com abundância. Graças a Deus. E não é por sangue, não é por vontade humana, é por fé, é eu querer. Eu escuto que Cristo morreu por mim, levou meus pecados. E eu creio, Jesus, que sua morte é por mim, é para me salvar. E no terceiro dia, quando você ressuscita, é a ressurreição que há eu também ressuscitar e viver uma nova vida nova, totalmente nova, orbitando de las coisas del mundo e vivendo uma vida para louvor e para a glória tuya mesmo. É a função da igreja, é nossa função. Não é, não necessitamos ser tão cristianos assim também. Não necessitamos. Podemos ser mais ou menos, meia tinta. Podemos ir à igreja domingo e podemos deixar os cultos para ir fazer alguma coisa. Não, irmão. A Bíblia habla que a palavra de Deus é assim, sim, sim. Ou não, não. Ou nós outros servimos a Deus com tudo o que temos,
com toda a nossa força, com tudo que somos, e olvidamos do mundo de uma vez por todas. Porque a Bíblia habla que uma vez que aceitamos a Cristo, nós outros morimos para o mundo. Somos mortos para o mundo, e o mundo é morto para nós outros também. Portanto, nossa função, aonde que muitos pensam que é aburrido, aonde que muitos pensam que é impossível viver esse evangelho, mas nossa obrigação é pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para quitar todo e poner em nós outros vida e vida em abundância, para que nós outros estejamos na casa de Deus, crescendo em graça e em conhecimento de Deus. Não podemos deixar que o mundo venha controlar 5% de nossa vida. Se nós outros entender que o mundo está controlando 5%, temos que poner um final hasta nesses 5%, porque Deus quer 100% de adoradores. São os verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram o Padre em espírito e em verdade. Ou somos cristianos, ou não somos cristianos, porque é assim é que Deus quer que nós outros sejamos. Juan deu testemunho de ele e clamou dizendo: este és de quem eu dizia, el que viene depois de mim, és antes de mim, porque ele é eterno. Ele já estava quando eu cheguei. Ele já existia quando eu cheguei. Foi através do nome de ele é que tudo foi hecho, tudo foi criado. Ele já existia antes de mim e ele veio a hora depois de mim, porque ele sempre foi o primeiro que eu. Porque de sua plenitude tomamos todos e graça sobre graça. De sua plenitude tomamos todos e é graça sobre graça. Por que, pastor? Duas graças. Graça sobre graça. Porque antes de Moisés, que é lei, era uma graça. Era a graça que nós outros nascemos em Deus, para Deus. Era a graça del Edém, aonde que nós outros nascemos, e a graça de Deus reinava sobre nossa vida, aonde que nós outros fomos criados para adorar 24 horas. Graça. E depois, vem Moisés com a lei. Ah, Deus, os homens não estão entendendo muito as coisas. Então você põe lei, Moisés, escreve a lei aí. Vamos escrever lei. E que a lei possa ser o ponto de partida para toda a humanidade. Aquele que desobedecer a lei será juzgado por a lei e será, como habla, juzgado e depois condenado por a lei. Aquele que foi juzgado por a lei, ele é juzgado e condenado por a lei. É orro por orro e dente por dente. Se você matou alguém, cortou o braço de alguém, alguém vai vir e vai cortar o tuyo também. É a lei. Mas depois de Moisés, a primeira graça passou, vem a lei. Vivemos bajo a lei. E a lei era para ensinar os judeus a viver em obediência a Deus, a estar vivendo uma graça a uno estando bajo a lei. Porque Deus queria que os judeus viveram em obediência, e a graça é por la obediência. Então, irmãos, aí em Moisés termina a lei e vem Cristo e empeça a segunda graça. A primeira graça atrás, a segunda graça agora, quando Cristo veio, nasceu de uma mulher, foi criado em nosso meio e foi para a cruz consciente morrer por nossos pecados. Esta é por graça. Nós outros não temos que fazer nada,
que tenho que fazer para ser salvo? Crê em el Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tu casa. A única coisa que você tem que fazer é crer, nada mais. Não tem que ir para a cruz, não tem que andar rodeado para allá e para cá, não tem que trazer $2,000 para a igreja, não tem que fazer nada. É por graça que somos salvos. Pastor, e nós outros não temos de fazer obra? Claro que temos. Por quê? Porque quando não temos a salvação, não necessitamos de obra para alcançar a salvação, para alcançar a graça. Então, a hora que alcançamos a graça, nós outros obramos, fazendo obras, porque somos salvos. Porque temos Deus dentro de nós outros. E quando nós outros temos Deus dentro de nós outros temos a natureza de Cristo em nós outros. Nós outros temos a natureza de Cristo. E quando temos a natureza de Cristo em nós outros, o que passa? Nós outros somos como Ele. Nós outros não vamos estar predicando o Evangelho e não fazendo nada por as pessoas. Cristo hizo algo por nós outros. Cristo entregou sua própria vida por nós outros. Ele deu graça e deu a vida por nós outros. E nós outros temos também que viver uma vida. A hora que somos cristianos, não fazendo obras, não trabalhando na igreja, não ajudando outras pessoas, echando a mão para alcançar a salvação. Vou limpar a igreja todos os dias, que aí eu vou alcançar. Não, Cristo já hizo. A salvação já está garantizada. Mas ajudamos para que manter uma casa limpa, para manter a casa de Deus em tempos difíceis, manter em ordem a casa de Deus. Temos que fazer obra, porque somos servos de Deus, somos imitadores de Cristo, assim como Ele é, nós outros temos que ser imitadores dele também. Amém? Graça sobre graça. É a graça antes e a graça agora. E esta graça sobre graça é a certeza que pecamos, pedimos perdão. E quando pedimos perdão, nós outros somos perdonados por la graça de Deus. Yes. Quando pedimos perdão, pequei, pastor, não supo como Ele nos ajuda. A Bíblia habla que a Bíblia nos ajuda em tempos de dificuldade. Quando somos ameaçados por el diabo, nós outros podemos falar não para o diabo, porque somos ajudados por Deus. Mas quando não conseguimos alcançar esta ajuda a tempo e cometemos pecado, é la graça, é por la graça, é por el amor de Deus, é que somos perdonados. Quando reconhecemos nossos pecados, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pois a lei, por meio de Moisés, foi dada, pela graça e a palavra, veniram por meio de Jesus Cristo. Porque para nós outros entender a graça e receber a graça, necessitamos de conhecer a palavra, necessitamos de conhecer a Cristo, necessitamos de conhecer a Bíblia sagrada, o verbo que se hizo carne e habitou entre nós outros. Necessitamos conhecê-lo por los detalhes. Para quê, pastor? Para entender o processo de salvação que nós outros estamos em ele. Entender o processo de salvação. Para o processo de salvação, há a Trindade, Deus Padre, Hijo e o Espírito Santo. E na palavra, viu jamais. O genito Hijo está em ele sendo
a conhecer a seu Padre. Quando os discípulos pediram: Senhor, mostra-nos o Padre, Ele falou: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês não conhecem meu Padre todavia? Eu e o Padre somos uno. Porque para o processo da salvação foi necessário o amor de Deus Padre. O amor de Deus Padre nos amou primeiro. E a obediência de Deus Hijo em venir morrer por nós outros. E a dulce comunhão do Espírito Santo de Deus, que nos une em Cristo Jesus. Através do Espírito Santo, somos unidos em Cristo. E através do Espírito, Cristo é unido ao Padre. Eu e o Padre somos uno. Ele nos deu a conhecer o Padre e a obra salvadora que o Padre tinha em sua mente, em seu coração, para todos nós outros. Que abrimos nossos olhos, irmãos, escutamos a palavra de Deus e possamos viver, escutar em esses tempos malos, que não seamos como no tempo de Noé, que as pessoas escutavam e burlavam das coisas de Deus. Mas que nós outros que já recebemos a graça de Deus, que possamos seguir escutando e crescendo em graça e conhecimento, para quando Cristo venir por sua igreja, nós outros estejamos listos para ir com Ele. E a saber, Cristo está volvendo. Cristo está volvendo. Que Deus me los bendiga. Ponemos em nossos pés. E vamos orar. Irmão Antônio, venga orar para nós outros terminar esse culto, por favor. Você é o único Antônio aqui, não tem outro. Venga orar para terminar esse culto.